segundo o governo, seria em torno de 14, 15 milhões de pessoas que seriam beneficiadas com essa redução, né, de imposto de renda. E, por outro lado, como a lei da responsabilidade fiscal diz que tem que ter sempre a fonte da onde vai tirar a renda para cobrir essa arrecadação que vai deixar de ingressar em virtude dessa isenção ou redução de imposto, né? Então, a proposta do governo é de que viesse de uma taxação mínima de até 10% sobre quem ganha acima de 50 mil por mês e acima de 600 mil no ano. E só chega a 10% quem ganha acima de 1.200.000 ao ano. E nisso, no final do ano, você soma todos os rendimentos, inclusive aqueles rendimentos isentos e não tributados, ou aqueles tributados exclusivamente na fonte, e se aquele montante for acima de 600 mil, e você vê quanto você já pagou, se já pagou aquela alíquota mínima que o governo estabelece, você não paga mais nada. Agora, se você não pagou, você paga um percentual pequeno. Vamos supor, se total do rendimento é acima de 1.200.000, a alíquota mínima vai ser 10%, não mais que isso. Tá? Só que daí tem um outro lado que você compensa, por exemplo, se a pessoa que tem 1.500.000 lá, 1.200.000 que seja, que ele já pagou imposto de renda sobre rendimentos exclusivos na fonte, aplicações financeiras, aquele rendimento ele vai compensar. Talvez ele não pague mais nada, né? E o total que vai estar sujeito a 10%. Então, é uma alíquota muito baixa já. A aplicação financeira que eu tenho, por exemplo, no banco, eu tenho come cotas, eu pago 15% no mínimo, né, sobre aquele rendimento, depende do prazo. Esse rendimento vai ser computado. Se eu tiver também, por exemplo, rendimentos de lucros e dividendos distribuídos, eu somo os lucros e dividendos distribuídos a esse rendimento que foi já tributado na fonte pelo banco, né, retido na fonte, eu somo tudo isso e desconto o imposto de renda retido sobre o rendimento de aplicação financeira, eu desconto e só vou pagar, e aí eu vejo, ou talvez eu não precise pagar mais nada, ou pago muito pouco. Então, essa alíquota de 10%, na minha opinião, é muito baixa, deveria ter sido no mínimo 15%, no mínimo, tá? Para não ter essa compensação do que você já pagou, né, sobre rendimentos de aplicações financeiras que são exclusivas na fonte. Então, assim, eu acho importante o governo ter apresentado esse projeto, é um primeiro passo extremamente importante que vai, finalmente, depois de quantos anos? Foi 95 que foi com a Lei 9249, a partir de 1996, que os lucros e dividendos distribuídos passaram a ser isentos, né? Então, a gente está muito tempo sem tributar os super ricos, não é por acaso que o Brasil está no topo da concentração de renda, da desigualdade, né? Porque você vai concentrando mais renda e acumulando renda, e a concentração de renda também é sinônimo de poder, né? E, então, assim, agora, o Lira, ele trabalhou também para beneficiar alguns setores. Por exemplo, no relatório dele, ele excluiu desse montante que você faz no final do ano, né, de somar todos os rendimentos, como deveria somar todos os rendimentos, inclusive os rendimentos isentos, que hoje são isentos, como rendimentos do agro, LCI, LCA, FIAGRO, são rendimentos que são isentos atualmente, totalmente, se aplica... E eles deveriam fazer parte desse cômputo para depois, no final, incidir a alíquota até 10%, né? Ele deixou de fora. O governo não tinha feito isso, deixar expressamente de fora, né? Então, deixou de fora, por exemplo, fundos fundos imobiliários, letras e agropecuários, principalmente os agropecuários, ele excluiu todos. Ele enumerou todos os títulos imobiliários do agropecuário, e certificados, tudo que rendimento é proveniente do agropecuário, ele excluiu
desses 10%. Né? Então, ele trabalhou a favor do agro, claro. Né? Uma dúvida minha. Significa, então, com esses jabutis colocados aí nesse PL, você tem uma isenção até 5.000, até 7.500, uma alíquota menor, e nada que cubra aquilo que está se deixando de arrecadar. Quanto que significa, em termos de arrecadação, a menos para o governo federal, e onde poderia ser feito esse resgate desse montante que é tão importante para a gestão pública. Não se tem gestão sem recursos. Né? Olha, o governo apresentou os cálculos, que a gente não tem acesso, né? Provavelmente o relator teve acesso, e, segundo o relatório do Lira, ele refez os cálculos junto com a Receita Federal, puxou os dados, logicamente, a assessoria dele, né? E, segundo ele, o governo teria uma pequena sobra de caixa com isso. Tá? Mesmo aí, o que ele fez? Ele excluiu esses rendimentos, né, no cômputo, mas não vi dados anexos ao relatório que ele tivesse demonstrado esses cálculos de forma muito clara. Eu suponho, tá, que se o governo não está fazendo oposição a um relatório dele, suponho que tenha chegado a um número que empate ali a arrecadação com, né, com a isenção e a redução de imposto. Né? Como a gente não tem acesso a esses dados e não foram divulgados de forma que a gente possa analisar, suponho que o governo tenha feito os cálculos e tenha chegado a uma conclusão que é isso que tem e vamos lá, né? Melhor isso que nada, talvez, não sei. Mas o que a gente tem no momento é isso. Tem um outro detalhe importante. Eu analisei o projeto de lei do governo e analisei o relatório do Lira, né? Comparei artigo por artigo, vi o que ele colocou de diferente, o que ele incluiu, né? Se excluiu alguma coisa. Especificamente, ele beneficiou o agro. Tá? Por exemplo, o rendimento do agro, a atividade rural, ela tem um sistema de tributação muito próprio. A legislação é lá antiga, né? Ela diz o seguinte: a atividade rural ela pode apurar o rendimento tributável dela de duas formas. Uma é você fazer um livro caixa, uma contabilidade no final do ano, né, quando faz a declaração, e apurar quanto foi o seu lucro da atividade rural e tributar. Essa é uma forma. Uma outra forma que a legislação prevê é que presumir quanto foi seu rendimento. Como é que presume? Presume que toda a receita, tudo que a atividade rural gerou de receita, faturamento, apenas 20% é considerado tributável. E esses 80%, lógico que tem uma parte é despesa, mas esses 80% era considerada parcela isenta. Tá? E, pelo projeto do governo, essa parcela não estaria excluída, ela seria submetida aos 10%. Mas o Lira excluiu expressamente essa parcela e deixou bem claro, exclui-se a parcela isenta da atividade rural, do ganho da atividade rural. Então, assim, é isso, e pior é assim, o que está rolando lá no Congresso, pelo ouvir as emendas apresentadas pelo setor do agro de ontem para hoje, hoje de manhã eu vi um anúncio, tinha 9 emendas para mais jabutis a favor sempre do agro, né? Inclusive de outros tributos que eles colocaram ali. Eu acredito e espero que isso não passe, né? Mas, enfim, eu acho que tem que passar, pelo menos, no mínimo, o que está lá no PL. Eu acho até que o Lira deu mais uma outra facilidade para as empresas, que ao ele adicionar um parágrafo terceiro lá no artigo 6º-A, que ele adicionou, ao adicionar esse parágrafo, ele disse claramente que os lucros e dividendos distribuídos a partir de 2026, só serão tributados aqueles que o lucro, o resultado foi gerado já em 2026. Isso ele alterou o texto do
do projeto original do governo, porque o governo não disse, ele só disse que, né, a partir de janeiro de 2026, os rendimentos de lucros e dividendos distribuídos serão taxados a 10% mensalmente, né, a retenção na fonte. Aí o Lira veio e disse, não, mas aqueles que se referem a lucros gerados antes, esses não serão tributados, né? Então, ele fez incluiu um parágrafo extra lá que facilita a vida das empresas. Tá? O que a gente acha que as empresas iam fazer se não tivesse esse parágrafo do Lira? Provavelmente eles antecipariam muitos lucros para 2025. Tá? E com esse artigo, ele facilitou a vida deles. Olha, vocês não precisam nem se preocupar com isso. Tá? Vocês podem distribuir ano que vem, sem problema, que vão. Então, assim, o que era uma possibilidade das empresas antecipar, agora não precisa mais nem isso, né? Então, esse é mais um benefício que ele colocou para ajudar as grandes empresas, né? E a gente não tem elementos, dados, para apurar quanto isso representa. Acabando essa votação de hoje com todos os jabutis, a gente espera que o Instituto Justiça Fiscal nos brinde com outro artigo para analisar toda essa maravilha que a gente consegue com esse congresso. A gente vai tentar, viu, Lourdes? Vamos tentar fazer um artigo, sim. Nós quase somos professores, e alguns são professores, e eu não sou, eu sou auditora fiscal da Receita Federal aposentada, e atualmente estou como presidente, mas a gente entende um pouquinho da matéria tributária, assim, que então, a gente trabalhou muito a gente a entender, viu? É isso. Ô, Lourdes, deixa eu pegar algumas dúvidas aqui que tem um pessoal no chat aqui enviando para a gente. Vou agradecer aqui primeiramente o Paulo Coelho pelo superchat. Obrigado, Paulo. O Humberto Serrazoli Júnior perguntou, Cléria, esses rendimentos isentos que o Lira deixou de fora podem voltar para o projeto original no Senado? Eu penso que não. Eu penso que o que foi aprovado, vai depender do que foi aprovado hoje. Se for aprovado o projeto do Lira, o que vai para o Senado é o projeto que foi aprovado, o projeto do Lira. Não é o projeto do Lira, é o projeto com o relatório do Lira, né? Tem uma Marisa Aderaldo. Tem. Fica. Tá. Não, tem o Júnior aqui também. O Júnior perguntou, Claire, na prática vamos ter apenas uma alíquota de 27,5% de imposto de renda para os trabalhadores que ganham acima de 7.350 e acabou a progressividade do imposto de renda? Olha, é muito ruim de falar isso, mas é verdade que quem ganha acima de 7.350 vai estar sujeito à tabela atual. Não vai ter um benefício, nem um centavo a menos de imposto de renda para quem ganha, porque o governo não está corrigindo a tabela integralmente. Né? Essa é uma questão, assim, não é uma redução, é um desconto de imposto que está sendo feito. Não é correção integral da tabela. Eu acredito que em maio o governo deve novamente corrigir a tabela a um percentual de acordo com a inflação, alguma coisa assim, porque todo ano ele tem feito isso. Este governo é do Lula, né? Então, assim, infelizmente, eu ganho mais que 7.350, eu sou aposentada, mas meu rendimento é tributado, eu não vou ter nenhum centavo de redução de imposto de renda, porque mantém a tabela de imposto de renda que está em vigor. Então, assim, é importante entender, não é uma correção da tabela, é um desconto de imposto que o governo vai dar. A gente vai apurar mensalmente, cada uma como se fosse a tabela vigente, e aí tem os descontos, de acordo com... até 5 mil se tem descontos de 100%, e depois, entre 5 mil e 7.350, se teu rendimento é nessa faixa, você vai ter um desconto proporcional até chegar nos 7.350, a partir dali não tem nenhum desconto mais. Então, é isso que o projeto prevê. Perfeito. Uma dúvida, é Claire ou Clair? Clair.
Clair, nos chamaram a atenção, chamaram nossa falando atenção. errando o tempo todo. Não tem problema, eu já estou acostumada aqui em São Paulo, eu sou gaúcha, né? E lá esse nome é muito comum, então lá o pessoal chama de Clair mesmo. Mas aqui em São Paulo eu já acostumei atender por Clair ou Clair. Não, mas vamos manter o original, Clair. Gostaria de agradecer muito sua presença aqui hoje e esperar a avaliação de vocês do que foi votado hoje, o que foi aprovado, para a gente ter uma noção maior do que gritar ou do que aceitar da boa. Tá, vamos torcer que o relatório passe sem jabutis, né? Sem jabutis novos, que já tem os que o líder já tem jabuti, né? Já tem os que estão no relatório do Lira, né? Que a gente não gostou nem um pouquinho. Mas se passar, a gente está torcendo que passe com os menos possível de jabutis aí, né? Vamos torcer, mas vai ser difícil com esse congresso. Bem difícil. Tá bom, Lourdes. Tá, Clair, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição aí para sempre quando vocês precisarem e quiserem conversar, o Instituto Justiça Fiscal está à disposição e convido a todos a se associarem ao Instituto, que é de graça. A pessoa pode entrar, é só entrar no site do Instituto Justiça Fiscal. É um trabalho que um coletivo da sociedade civil oferece à sociedade no sentido de esclarecer a questão tributária, né? Descomplicar, né? Desmistificar o tema tributário, porque muitas pessoas eu não entendo disso, e aí acaba achando que esse assunto não é consigo, mas sabe que arca com as consequências de pagar o imposto enquanto os ricos não estão pagando. Então, convido para participar, se associarem ao IJF, para que tenha mais, se aproprie um pouco desse conhecimento, que não é para ser técnico, dá para acompanhar, entender e se engajar na luta por mais justiça fiscal no país. Tá bom? Muito obrigada, Clair. Muito obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.